Revisão do primeiro ano, continuação da correção dos exercícios. Questão 6. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento químico, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Então, tem que ser nessa ordem. Então, a alternativa que tem um elemento químico, uma substância simples e uma substância composta é a letra E. Por quê? Elemento químico, como ele fez essa diferenciação de elemento químico para substância simples? Porque o elemento químico sozinho, ele pode ser considerado uma substância simples. Porque a definição de substância simples é substância formada apenas por um elemento químico só. Então, elemento químico, ele precisa vir só o símbolo, se for uma letra só, uma letra maiúscula, ou se for duas letras, a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Então, esse aqui é um elemento químico, Cl, que é o cloro. Substância simples é formada de um elemento químico só que pode ter mais átomos desse elemento químico. N2 significa que você tem só um elemento químico, que é o N, que é o nitrogênio, mas você tem dois átomos dele. Então, é uma substância simples. E substância composta quando é formada de mais de um elemento químico. Então, aí você vai ter que ter mais de uma letra maiúscula, HI. Aqui você tem uma substância composta porque é formada do elemento químico hidrogênio e do elemento químico iodo. Quando a substância tem mais de um elemento químico, ela é uma substância composta. Então, questão 6, alternativa letra E. Questão 7. A questão 7, ele fala ainda assim: com relação às substâncias, ele dá várias substâncias. Podemos afirmar que todas são substâncias simples? Não, aí ele deu substâncias simples e compostas misturadas. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples? Não, tem mais ali na questão, então também está falso. Letra C, todas são substâncias compostas? Também não. Letra D, somente CO2, CaO e SO8 são substâncias compostas? Não, porque tem a água também, que é substância composta. E letra E, as substâncias O2, H2, Pb. Tá vendo que o Pb aí é um elemento químico sozinho? Só que nesse exercício ele não separou. Ele considerou esse elemento químico também dentro da substância simples. Então, depende muito do exercício. Para ele, se ele não fala nada, não separa elemento químico de substância simples, você olha, tem um elemento químico só, você considera como substância simples. O3 e S8 são substâncias simples? Sim. Então, a questão 7, marque aí letra E também é a correta. Vamos para a questão 8. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu apagar para a gente fazer a questão 8. Questão 8, ele coloca aí esse íon. 138, 56. Aí ele fala assim, ó: o número de prótons, nêutrons e elétrons representados por esse íon aqui é respectivamente. Qual o número de prótons que, no caso é o Ba, que é o bário, tem aqui? Número de prótons é igual ao número atômico que ele tem, e número atômico vem embaixo, né? Se o número atômico do bário é 56, significa que ele tem 56 prótons, porque número atômico é o número de prótons que o átomo possui no núcleo. Depois ele pergunta quantos nêutrons. Como é que eu acho o número de nêutrons? Eu pego a massa, que é o de cima, menos o número atômico.
138 menos 56 dá 82, então ele tem 82 nêutrons. E número de elétrons? Quantos elétrons ele tem aqui? Bom, se ele não tivesse carga nenhuma, o número de elétrons seria igual ao número de prótons. Só que ele tem carga. Toda vez que o elemento tem carga, como é que a gente calcula? Você pega o número de baixo e combina com a carga, só que você faz o contrário. Se tiver positivo, você diminui, porque ele perdeu elétrons. E se tiver negativo, significa que ele ganhou elétrons, então você soma. Então aqui fica 56 menos 2, ele tem 54 elétrons. Então 56 prótons, 82 nêutrons e 54 elétrons, alternativa letra B de bola. Marque aí, letra B. E vamos para o exercício 9. Deixa eu apagar aqui. Questão 9. X é isótopo. Então ele coloca assim: X é isótopo do Ca2041. Ele falou que é isótopo. E isótono do K4119. Portanto, o seu número de massa é igual a... Ele quer saber a massa de X. Bom, se X é isótopo do Ca4120, o que é isótopo? Isótopo é mesmo o número de prótons, que é o número de baixo. Se X é isótopo do cálcio, então ele tem número atômico igual ao do cálcio, 20 também. E ele é isótono desse aqui, do K, que é o potássio. O que é isótono? Número de nêutrons é igual. Então, vamos calcular o número de nêutrons do potássio, eu vou saber o número de nêutrons de X, porque eles são isótonos. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o número de nêutrons? De cima menos o de baixo. 41 menos 19 dá 22, né? 22. Então, eu sei que o número de nêutrons aqui do X é 22. E o exercício está perguntando o quê? A massa. O que é massa atômica? Prótons mais nêutrons. Eu sei que X tem 20 prótons e 22 nêutrons, 20 mais 22. Qual que é a massa de X? 42. Letra D. D de dado. Então, questão 9, letra D de dado. Vamos para a questão 10. Questão 10, ele dá os dois átomos aí, A e B, e fala que eles são isóbaros. A e B, 5x, 4x mais 8, embaixo 10 mais x, 11 mais x. Aí ele fala o seguinte: determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação.
Se A e B são isóbaros, isóbaros é mesmo a massa atômica, e massa atômica é o número de cima. Isóbaros. Então, se ele falou que eles são isóbaros, eu sei que o número de massas são iguais. Então, eu vou igualar esses dois. 5x é igual a 4x mais 8. Aí você tem uma equação do primeiro grau. Só resolver. Tudo que tem x para o primeiro membro, que não tem x fica no segundo membro. Então, vai ficar 5x menos 4x, porque eu troquei de membro, troca de sinal, igual a 8. 5x menos 4x, x. Então, x igual a 8. Já achei a resposta? Não. Ele quer o número atômico e o número de massa dos átomos A e B. Eu achei o valor de x. Se eu achei o valor de x igual a 8, aonde tiver x aqui eu vou colocar, vou substituir por 8 e vou achar o valor da massa e do número atômico de A e B. Então, vamos lá. O A, qual que é a massa de A? 5x, mas o x não vale 8? 5 vezes 8, 40. A massa de A é 40. E o número atômico de A? 10 mais x. O x vale 8, 10 mais 8, 18. E o B? Massa de B, 4x mais 8. Vou substituir o x por 8. 4 vezes 8, 32, mais 8, 40. Eles são isóbaros, massa igual. E o número atômico de B, 11 mais x. 11 mais 8, 19. Pronto. Agora sim você chegou na resposta. Achou a massa e o número atômico de A e B. Então, depois que você acha o valor de x, você tem que substituir. Aonde tiver x, você coloca o valor que você achou. Aí você vai obter a massa e o número atômico dos dois átomos. Ok? Questão 11. Questão 11. Associe corretamente as duas colunas e marque a alternativa correta. Então, a coluna 1 você tem elementos químicos e a coluna 2 você tem aí funções, né, dos elementos químicos dentro do corpo. Bom, a primeira afirmativa fala assim: é um dos elementos constituintes da molécula de ATP. O que significa ATP? Adenosina trifosfato. Fosfato vem de fósforo. Então, primeiro aí, quem é o elemento constituinte da molécula de ATP? O fósforo, número 2. Próximo, um dos elementos responsável pela contração muscular. Contração muscular, quem é responsável? Um dos elementos é o potássio, número 6. Depois, é um dos componentes da vitamina B12. A vitamina B12, um dos elementos que está presente é o cobalto, número 5. É um dos principais componentes da hemoglobina. Hemoglobina é o ferro é o número 1. Depois, presente na formação dos nossos ossos é o cálcio, número 3. E por último, é o elemento mais abundante do corpo humano. Quem é mais abundante no corpo humano e também no planeta Terra? O oxigênio, número 4. Então, a sequência correta ficou 2, 6, 5, 1, 3 e 4.
vai dar letra B de bola. Então, marque letra B. E vamos para o exercício 12. Deixa eu apagar aqui o 11. Exercício 12, ele fala assim: o átomo X, 12, o átomo X é isótono do Mn 55, 25. O que significa isótono? Isótono é mesmo número de nêutrons. Se ele é isótono desse aqui, vou calcular o número de nêutrons para ele, para descobrir o número de nêutrons de X. Como é que eu calculo o número de nêutrons? Massa menos número atômico, de cima menos de baixo. 55 menos 25, 30. Então, significa que o X tem 30 nêutrons, porque eles são isótonos. E ele falou o que mais? Que o X é isoeletrônico de N e 2 mais 60, 28. O que significa isoeletrônico? Isoeletrônico é mesmo o número de elétrons. Então, vamos descobrir quantos elétrons esse íon, porque tem carga, então é um íon, tem. Quando tem carga, o que a gente faz? Pega o número de baixo e combina com a carga, fazendo o contrário, para eu descobrir o número de elétrons. Aqui ele está positivo, significa que ele perdeu elétrons. Então, 28 menos 2, 26. Ele tem 26 elétrons. Então, significa que o X também tem 26 elétrons. Então, eu sei o número de nêutrons de X e sei o número de elétrons de X. Aí ele pergunta assim: com base nisso, indique o número de massa do átomo X. Para eu descobrir a massa, o que é massa? Prótons mais nêutrons. Eu tenho os nêutrons, que é 30, mas eu não tenho os prótons, eu tenho os elétrons. Só que, quando ele fala do X, ele se refere ao X como um átomo e não como um íon. Se o X é um átomo, significa que ele está no estado neutro. Porque se ele fosse um íon, o exercício teria que falar que ele é um íon, que carga que ele teria. Mas ele chamou o X de um átomo e não apresentou carga aqui para o X. E a gente sabe que quando o átomo, né, o elemento, não vem com carga, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o X tem 26 elétrons, significa que ele também tem 26 prótons. Então, dá para me achar a massa. Ele tem 26 prótons e 30 nêutrons. Então, qual que é a massa dele? 56. De novo, como o X não tem carga, ele está neutro. Significa o quê? Que número de elétrons é igual ao número de prótons. Ele só vai ser diferente quando ele for um íon, mas como ele não veio com carga nenhuma, número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu peguei esse número de elétrons de X e usei no número de prótons. Por quê? Porque ele está neutro. Se ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, coloquei o 26 aqui no lugar do próton. Mais 30, que é o nêutron, achei a massa de X, que é 56.
ok? Vamos para o exercício 13. Exercício 13. São dados 3 átomos, A, B e C. Os átomos A e C são isótopos, B e C são isóbaros, A e B são isótonos. Determine o número de prótons do átomo de B, sabendo que o A tem 20 prótons. Então, vamos lá. O A tem 20 prótons, número de baixo. E número de massa, 41. E C tem 22 nêutrons. 22 nêutrons. Voltando lá. São dados 3 átomos, A, B e C. Os átomos A e C são isótopos. Então, o A e o C são isótopos. Se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Então, o C também tem número de prótons 20. Que mais? Ele falou que B e C são isóbaros. Isóbaros. Isóbaros são átomos com o mesmo número de massa. Mas eu não tenho a massa de C, mas eu posso descobrir. O que é massa? Prótons mais nêutrons. Os prótons de C é 20, mais os nêutrons, que é 22. Então, a massa é 42. Então, se a massa de C é 42 e ele é isóbaro de B, o B também tem 42 de massa. E ele falou ainda que A e B são isótonos. A com B são isótonos. Mesmo número de nêutrons. Vamos ver quantos nêutrons o A tem? Para eu achar os nêutrons de cima menos de baixo. 41 menos 20, 21 nêutrons. Então, o B significa que o B também tem 21 nêutrons. Agora, falta eu descobrir o quê? Os prótons de B. Então, massa é o próton mais nêutron. O que eu tenho de B? Eu tenho a massa e eu tenho os nêutrons. Eu quero os prótons. Se eu passo o N para cá, ó, eu fico com essa relação, que a massa menos o nêutron vai me dar quem? Os prótons, que é justamente o que eu quero. Qual que é a massa de B? 42. Qual que é o número de nêutrons de B? 21. Isso vai me dar quem? Os prótons. 42 menos 21, 21. Então, quantos prótons o B tem? 21. Que é também o seu número atômico, né? Porque o número atômico é o número de prótons que o átomo possui no núcleo. Então, aí nós fechamos a correção da lista de exercício de revisão para a prova.